Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera! Podcast Ailson Lino convida mais uma edição espetacular. Hoje eu tô alegre, hein? Nós estamos gravando esse podcast nas vésperas do carnaval. Mas nós vamos falar de música de uma outra vertente, né? Ela que é cantora, compositora, artista independente, nascida em Paulo Afonso, na Bahia. Mas andou muito por Brasília, Tocantins, mas foi aqui em Jeremoabo e Capim Grosso que ela deu seus primeiros passos e foi criada e tem a história trazida nas suas canções, em tudo que ela representa. Já está com a gente Camila Coruja. Seja bem-vinda, querida. Oi, vocês. Oi, Ailson. Muitíssimo obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Olha, o prazer é todo meu e dos nossos telespectadores, ouvintes e seguidores. Pois é, 5 anos de idade, você se descobriu na música ou a música te descobriu ou foi uma descoberta mútua, você e a música? Então, eu não me lembro da qual foi de ter vontade de ter um instrumento, né? Eu só lembro que em algum momento, em um povoado chamado Itapicuru, eu quis um violão. Itapicuru é povoado de qual cidade? Jeremoabo. É sentido Paulo Afonso. Jeremoabo ali é caminho para Paulo Afonso, a gente passa. Diz que Jeremoabo a areia pega fogo, né? Quente, né? Então, é muito quente, muito quente. Mas o São João de lá é uma maravilha, tá? Maravilha. Jeremoabo, Antas, Paulo Afonso. Pronto, todo esse cantinho. Inclusive, parte da minha infância foi ali em Antas. Que legal. Antas é mais quente que Jerê. Mas eu acho que foi mais ou menos isso. Eu quis ter um violão e a minha madrinha ficou sabendo. E aí ela deu alguns pulos e no meu aniversário ela tava lá com um violão pra mim. No tempo era um de Giorgio. Eu ouvi dizer que foi uma promessa que a sua mãe fez com uma fita de Senhor do Bonfim no braço para ganhar esse violão, e não é que a fita deu certo? Sua madrinha deu esse violão? Na verdade, fui eu que coloquei a fitinha. Minha mãe me deu, né? Porque a minha avó, ela morou um tempo aqui em Salvador, em Matatu de Brotas. E aí a minha mãe vinha com minha avó com mais frequência, então levaram a fitinha e eu fiz o pedido na fitinha e aí... E deu certo? Deu certo, rolou o violão. E dali, pronto, você já tem o instrumento na mão. Com o instrumento na mão. Como é que foram os primeiros passos para você? Que você é autodidata, né? Você aprendeu sozinha, né? Sim. Me conta essa façanha. 5 anos, um violão na mão, uma vontade de cantar, mas eu não sei tocar esse instrumento. E como foi esse começo aí? Essa intimidade com a música e com o violão? É bem louco, eu acho que ninguém nunca me fez essa pergunta, acho que eu mesma nunca me fiz essa pergunta de como foi pra mim. Mas eu lembro que eu ficava batendo a mão naquele violão e escutando muito dele, né? E aí no tempo já tinha aquele acesso ao YouTube com algumas facilidades. A aula de música foi super pingada, assim, pra mim, sabe? Eu tive um contato com a aula de música em Jeremoabo no tempo, mas a gente não ficou porque minha família se mudava muito. Então, tive que me virar. Aprendi umas 2 notas, tive que me virar. E aí, eu lembro que eu tinha muito apoio ali da aplicativos como Cifra, aplicativos como YouTube e outras coisas de ouvido. Ficava muito nessa onda de só tô aqui fazendo blém, todo mundo agoniado. Bestetu. E eu na vida, assim. Mas me diga uma coisa, Camila. Você também nessa época, né, nessa idade ainda, do que ganhou o primeiro violão, você queria aprender a afinar, você ia lá na praça, onde tinha os violeiros, lá na Rosa Mística. Exato. Para aprender a afinar o violão e tocar pelo menos 2 notinhas? Então, aprender uma palavra muito forte, eu ia mesmo para pedir para eles. Eu chegava na praça ali e eles estavam por lá. Eram violonistas também de ouvido, o que eu achava, assim, algo maravilhoso. E eles sempre davam esse apoio de afinar o violão e ficar naquele incentivo de tipo, que bacana. Continue. Então eles afinavam de bom grato mesmo e eu voltava para casa. Me diga, Camila, você é a única da família que tem a veia artística para música? Se bem que eu sei da sua irmã que ela tem uma outra vertente aí das artes, né? Das artes, isso. Então, somos 3 irmãos por parte de mãe e de pai.
Meu irmão mais velho, inclusive, ele também já pegou meu violão em algum momento. Ele fazia aquele solinho da música, acho que é Vitor e Léo. Me ensinou, inclusive, porque ele aprendeu. Ele é mais velho que você. Ele é mais velho que eu, o mais velho dos três. E aí ele aprendeu e me ensinou esse solo no violão também. A minha irmã já foi para um lado da dança, mas quando eu aprendi de fato violão, porque violão quando a gente aprende, tem uma coisa que inclusive quando eu dei aula, é uma onda que cantar e tocar é um pouco difícil, né? Assim, de cara é um pouco difícil. Algumas pessoas às vezes se perdem um pouco na métrica, é totalmente normal, principalmente para quem está aprendendo. Então eu aprendi o violão, só que eu não cantava. Eu vim cantar com 10 anos de idade, 10, 11 anos, então foram 5 anos só tocando. Peraí. Então aos 5 anos você só queria um violão, Só tocava. não pensava em cantar. Eu queria ser Seu só... negócio é tocar violão, olha que legal, né? Só isso O violão da te vida. instigando, descobrindo a Exato. cantora Então, que tem dentro de você. Quem me instigou não foi o violão, não. Quem me instigou foi minha irmã. Minha irmã cantava Ah, pra que eu tocasse. Só que eu sou uma pessoa chata, eu sou uma virginiana chata. Minha irmã subitonava, eu falava, porra, tá errado. olha só. Eu falava, tá errado. Ela foi se irritando. se irritando, até que ela falou, Camila, quer saber? Aprende. Agora você me lembrou uma coisa, Camila, é o seguinte, né? Na canção Desafinado, de João Gilberto, que ele fala só os privilegiados têm ouvidos iguais aos seus. Ou seja, você tem o privilégio do ouvido que a sua irmã cantava, Sim. você já percebia que ela estava desafinada, sem nem cantar, que você Sem não nem cantava. cantar. Então, como diz o João Gilberto, né? Só os privilegiados têm uma ouvido iguais ao façanha. seu. Que Isso legal. é bem bacana. E aí foi basicamente isso. Ela falou que não iria mais me ajudar, eu achei super justo. Super justo. Eu fui sacana com ela. E aí eu comecei cantarolando, a princípio. E aí depois eu fui soltando um pouco da voz e fui entendendo, né? Claro que, começando com 10 anos, hoje eu tenho 21, é um tempo em que... Tá velho, hein? 21 anos. Poxa. É um tempo que a voz vai mudando também, né? A gente passa por esse processo. Então eu tinha uma voz um pouco mais aguda quando eu era pequena. Hoje eu tenho essa voz um pouco mais... Mas você busca aí esse agudo lá em algumas canções? Busco. Hoje eu sou uma cantora que eu sou mezzo-soprano. É como se eu alcançasse umas 2 faces ali. Bem, eu tô num médio legal. Engraçado, Camila. Me parece que a sua mãe queria que você tocasse saxofone, né? Como é que foi essa história? Me conta. Então, eu tinha uns 8 anos, tava em Jeremoabo, já tinha voltado pra Bahia. E aí a minha mãe me colocou numa filarmônica. Também já estava com um violão, mas ela linkou que queria me colocar numa filarmônica. Fui pra filarmônica. O pensamento dela era você tocar sax. Sax, ela queria sax. E aí eu fui pra filarmônica, comecei a fazer as aulas, aprendi flauta doce, mas eu achava um saco estudar partitura. Eu vim gostar de estudar partitura esse ano, mas até lá eu sempre achei muito cansativo. E criança de 8 anos, ela tem que gostar minimamente do sopro para ela desenvolver. O que já era ao contrário do violão, né? O violão eu me desenvolvia por si só porque eu já queria aquilo mesmo. Mas com o sopro era diferente. Então eu aprendi flauta doce e me cansei. Aí larguei. Só que aí vem um ponto importante. Com os 13, eu tava naquela fase mais aprontona, e minha mãe ficou chateada. Adolescência alta. Aí minha mãe ficou chateada. Eu tava na fanfarra nesse tempo, eu tocava instrumentos percussivos em uma fanfarra de Capim Grosso, já um outro rolê. Qual era o instrumento da percussão que você tocava? Eu tocava timbal, Opa! timbal de baqueta. E aí, já em outro momento, o pessoal falou, olha, vai ter sax agora na fanfarra, para além do trompete, etc. Vai ter o sax e a gente queria algumas pessoas para tocar. Eu falei, pô, eu vou. Você ganhou um sax também não, né? Não. Fui. Faltou fita para eu conseguir esse sax. Mas aí fui para essa onda do saxofone. Só que aí o que acontecia? Sax é um instrumento extremamente alto. E aí eu tentei estudar ele de forma autodidata. Eu tirava algumas músicas por conta do ouvido. Mas quando chegou na onda... E aí aprendi uma música e cheguei pra ela. Toquei a música pra ela no sax. Você tirou a música do saxofone Tirei sozinha? uma musiquinha no saxofone. Sozinha? No tempo Você era aprendeu? Aprendi. No tempo era uma música de Camila Cabello. Era música internacional. Aí eu aprendi, solei. E aí mostrei pra ela. Fiz, minha mãe, fica feliz aí, poxa. Chateada comigo por quê? Entendeu?
Resolvemos. Vamos lá. Isso aí acontece aos 13 anos. Aconteceu aos 13. Aos 13. Aos 15, você se apresentava já em barzinhos. Como é que foi esse início? Esse início aconteceu lá em Capim Grosso. No tempo, eu já estava tocando melhor, já estava cantando. Já tinha um vasto repertório de músicas que eu cantava pra mim mesma, na praça, com os amigos. E aí tinha alguns amigos meus, que eu era jovem, mas meus amigos sempre com idade um pouco maior que a minha. E tinha alguns amigos que já faziam barzinho na cidade, né? No tempo, o Matheus Zing, Daniel Penha lá de Quixabeira, eles já faziam... Esses lá de Capim Grosso? Lá de Capim Grosso, região de Capim Grosso. Eles faziam esse som ao vivo. E era uma coisa bacana, eu trago eles como referência, assim, a princípio, porque eram as únicas pessoas que estavam fazendo o lado B da música, que não estava cantando sertanejo, nem arrocha nos bares. Eles iam cantando forró, iam cantando folk, rock, eles iam cantando outras vertentes, até regionalidade da própria Capim Grosso e de Quixabeira, né? E eu vi aquilo com muita potência. Então, aos 15, eu fiquei com aquela sede de, poxa, eu quero tocar em bares, e eu quero tocar isso, e eu quero tocar isso. Não acho que eu precise tá tocando sertanejo. Sabia, porque em Jeremoabo eu bebi muito de forró das antigas, arrocha e vaquejada, então eu sabia. Mas não queria fazer isso em palco, eu queria o outro lado da música, eu queria tocar Gal Costa, eu queria tocar Caetano, eu queria outra coisa, sabe? Sim, e aí como é que você ganhou os palcos dos bares, os bares para tocar, e você começou tocando a MPB mesmo, como você fala, a MPB do Caetano, do Gil, da Bethânia, da Gal. Uhum. Eram bares pingados. Contra a cultura até do local, né? E eram bares bem pingados, o público também era muito menor do que quando era outros cantores com músicas que a galera curtia um pouco mais. Mas eu super me sentia fazendo aquilo. E os aplausos no início como foram? Nossa, a galera início... dá, No início, nos palcos, tinha algumas coisas que me assustavam. E aí eu lembro, eu não sei quem foi, mas me ensinaram que eu tinha que olhar por cima dos olhos das pessoas. Quando eu estivesse tocando, eu olhava por cima pra não ficar nervosa. E aí eu fiz isso por um bom tempo. Só que aí depois eu fiquei falando, porra, isso não tá sendo tão humano. Eu quero olhar quem tá ali, escutando o meu som. Porra, é pouquinha gente. Tá saindo de casa pra me ver. Eu quero olhar nos Legal. olhos dessas pessoas, sabe? E aí comecei. Claro que isso me gerou uma leve ansiedade e um nervosismo nas 3 primeiras músicas. Pô, Camila, você sente isso até hoje? Sinto. Qualquer lugar que eu vou tocar, as 3 primeiras músicas eu estou nervosa, eu estou tentando entender. Artistas renomadíssimos com décadas de carreira. Parece que não muda, o corpo já sente dessa forma e depois relaxa. E eu acho que é um formato muito também de entender quem é o público que tá ali, né? Eu acho que o corpo ele fica nessa... E até porque, Camila, também não é o mesmo público que tá ali todas as noites, né? Tá sempre renovando, público novo, né? Você nem sabe exatamente... É sempre uma nova pessoa, né? A ver sua exposição. Então... E hoje, Camila, quando você vai tocar, hoje você já tem uma experiência maior. Já tem uma malícia, velha, já tem uma... anos, entendeu? Já tem quando uma você malícia. vai para um local pela primeira vez, ainda dá essa sensação, você querer olhar nos olhos ou por cima dos olhos para que você possa ficar mais dentro de você e não, de certa forma, ter uma interferência externa através de alguns olhares, alguns gestos. Isso acontece ainda hoje? As 3 primeiras músicas, sim. É um nervosismo ainda. Eu ainda tô olhando por cima da cabeça de todo mundo. Eu tô tentando entender o que tá acontecendo. Tô fazendo um aterramento comigo mesma. E daí, depois que passa, aí eu começo a brincar. Eu começo a dar um sorrisinho. E aí a cerveja tá boa. Opa! Poxa, cadê a minha? Aí eu fico mais nesse movimento super brincalhão. Já aconteceu você se apresentar num barzinho... Não vou sair do barzinho agora, não. Depois a gente vai prosseguir. Você chegar num barzinho e você tocar a primeira música e não acontecer nada. Eu falo de reação do público, né? E você aí, puxa, não recebi umas palmas, vou tocar outra. Só na segunda em diante ou terceira. Sabe o que é puxado de barzinho?
pelo menos diante da minha experiência, né? Eu vou falar da minha experiência, não sei como são para outras pessoas. Mas o barzinho, as pessoas dificilmente estão instigadas ali a ver o artista, sabe? Já senti muito isso, de tipo, as pessoas vão ali para tomar sua cerveja, para conversar, enfim. Então, eu demorei de encontrar algo que eu fizesse no palco, que as pessoas soltassem o copo e olhassem e falassem, poxa, muito bom isso aí, sabe? Mas hoje já acontece isso. Hoje acontece. Aconteceu comigo. Hoje acontece. Aconteceu comigo. Ô, Big, Que bom. eu estava num barzinho tomando uma cervejinha e eu fui ver um amigo nosso cantar, o Rai. Grande né? Raimundo. Que o Rai é fantástico. E ele falou num dado momento, olha, hoje vai ter uma surpresa aqui. Depois chegou ela e mais 2 pessoas, sentaram numa mesa perto da minha, não sabendo nada que surpresa é, nem a conhecia, né? Daqui a pouco ela saiu com o celular para gravar Rai tocando. Eu falei, opa, essa daí não é à toa, é publicitário, é musicista, cantora. A gente já conhece pela pegada, né? Aí daqui a pouco o Raimundo chama ela lá no palco. Aí ela, da sua primeira canção, já me encantou. Que bacana. Que legal. Eu fico muito feliz. Eu fui encantado pela primeira música. Feedback bacana. E eu acho que é isso. E, querendo ou não, eu acho que foi algum tempo de palco para eu encontrar esse equilíbrio de tipo, isso aqui funciona. E claro, pode ser algo muito meu, algo muito individual também, o formato de como eu me expresso ali, de como eu achei uma forma de chamar a atenção. Existe alguma música específica que você costuma abrir seus shows com ela, que te dá mais segurança? Eu vou logo arrebentar com essa aqui. Eu acho que quando eu canto Cássia Eller, eu acho que é uma parada que sempre pega alguém. Foi por ali que você começou lá. Sempre pega alguém. Puxar um Cássia ou puxar... Deixa eu ver uma outra. Acho que alguma de Caetano. Alguma de Rita ali? Alguma de Rita ali também, aquela... Meu bem, você me dá. Mania de acho que você, essa, né? Mania de você. Eu acho que essas são músicas que é como se a região... Minha região fisiológica ela já conhecesse, sabe? Mas vem cá, você, já que você falou em Rita, né? Falou em Cássia, né? Você tem hoje uma vertente, um segmento rítmico, ou você é eclética, ou você tá mais pro rock, pro pop, pro sertanejo, ou, enfim. Então, onde é que você passeia mais? Nos bares, quando eu vou pros bares, eu tento muito focar nessa onda da MPB, do que foi a MPB. Falando da MPB, eu cito a Tropicália, né? Porque músicas populares existiram muitas. Mas esse movimento da Tropicália, né? Foi justamente essa galera. Mas muito também a galera que tá descendendo da Tropicália, né? Que tem uma galera nova que tá chegando aí, que querendo ou não eu escuto e eu tento levar o máximo disso, né? E aí eu posso citar pessoas como Lued Luna, daqui da Bahia, o Russo Passapulso, de Baiana System, né? Se a gente vai um pouco pra fora, tem Duda Beat, Lineker. Essa galera é uma galera que eu bebo bastante também e eu gosto de levar pros meus shows. A nível barzinho, é o que eu tô seguindo. Já a nível produção, uma produção um pouco mais pra outra vertente, o que vai ser Camila Coruja daqui a alguns meses, eu tento beber disso. Eu tento beber dessa MPB, dessa Tropicália, dessa galera nova que tá chegando. Mas também tem algumas outras vertentes que me encantam também. O blues, o jazz, eu acho o jazz super elegante. A gente vai para um lado ali também do soul, né? Eu acho o soul muito bacana. Sim. O afrobeat também é uma parada que me encanta bastante. Isso pra mim é ótimo, sabe? Só que aí também não deixo de beber de um pagode daqui da Bahia, né? Dessa quebrada. Essa RB é muito, muito eclética, muito bacana, né? Esse movimento do soul, do funk, que mistura inclusive até os evangélicos, né? Como chama o gospel. Gospel que surge também. em 1940 nos Estados Unidos, em comunidades africanas, né? O RB. Sim. Traz essa pancada aí muito legal. Mas assim, você se apresenta hoje normalmente sozinha, com o violão, voz e violão? Você tem uma banda? Hoje eu me apresento com voz e violão. Não tenho uma banda ainda formada, né? Mas já tenho pessoas que eu considero parte de mim, assim, né? Posso citar pessoas como o João, que tá por aqui. O Gabriel Borba, também.
Ó, esse é parente do Bel Borba? Então, o Gabriel Borba, ele é filho de Ed Vox. Ele é filho de Ed Vox, cantor de reggae. E aí tem o Sullivan, que é topeira sound, que hoje ele toca com Afrocidade, né? São pessoas que estão comigo hoje, que com certeza farão parte da minha banda aí. A gente tá muito mais em tocadinhos, fazendo produção, mas pensar em banda é pensar neles. Bora fazer aqui uma volta, né? Tudo bem. Pra gente seguir depois com a sua Claro. carreira musical. Você passou por aquele momento de incerteza, de indecisão. O que vou aprender? O que vou fazer? Vou fazer vestibular para quê? Pensava em medicina e aí esbarrou, foi mesmo em enfermagem. Sua Pois mãe é. sonhava com medicina, ou você daqui a pouco você teria que fazer um vestibular, uma faculdade para música, mas você não queria enfrentar a sua família que pensava em ter uma médica ou coisa parecida. Aí você foi pro primo da medicina, foi ser enfermeira. Me conta essa passagem. Você chegou a concluir? Ficou? Como foi essa passagem? Então, eu venho de uma família de mulheres bem matriarcas, né? A minha avó materna, ela foi enfermeira de formação em hospital, né? Que antigamente não se tinha faculdade, até se tinha, mas no interior não tinha esse acesso. Sim. Mas as pessoas começavam, sei lá, fazendo um prontuário, daqui a pouco tava levando uma maca, daqui a pouco tava fazendo um parto, sabe? E minha avó, ela teve Daqui essa... a pouco era uma enfermeira completa. Daqui a pouco tava segurando o plantão inteiro. E a minha avó, ela teve essa façanha, assim, na vida dela. Após isso, a minha mãe, ela fez técnico, né? Minha mãe é técnica de enfermagem. Hoje buscando uma aposentadoria, porque foi acometida por burnout, porque é uma onda que a galera da saúde enfrenta. Muito. Muito, muito, Pauleira muito. lá, pauleira. É bem punk. E aí, o que rolou? Eu tinha muita vontade de medicina. Às vezes eu brinco, eu falo que é um flerte. Eu tenho um flerte muito grande com a área da saúde. Só que eu sou apaixonada pela música, sabe? O amor da minha vida é a música, mas eu tenho um flerte gostoso ali em botar um jaleco. Eu tenho um flertezinho. E aí eu tinha muita vontade de fazer medicina, mas eu vim de uma família que não tinha condições. Eu também não tinha essa cabeça de me sentar e estudar para entrar numa UFBA da vida. Claro que eu ainda estava no interior, então para mim vir para Salvador não era nem opção ainda, né? E aí eu fiz vestibular, fiz Enem. No tempo eu coloquei no SISU, eu coloquei música no SISU. Eu fiz, cara, essa nota eu não vou passar nem se eu quiser em enfermagem. Porque enfermagem naquele tempo era 700, você tinha que ter 700, 800. Aí como segunda opção você colocou música. Larguei música, eu falei, vou botar música, porque não vou passar em nada mesmo, eu vou botar música, porque se eu passar, talvez, hein? E eu passei no Recôncavo. Eu passei no Recôncavo pra fazer música. Pra fazer música. Só que aí não tive coragem não, hein? Não tive coragem mesmo. Nem chegou a se matricular? Nossa, não! Minha mãe já tava naquela expectativa, porque eu também... Eu teria que ir sozinha, né? Minha mãe nesse tempo tava morando em Capim Grosso. Uhum. Então, ir pro Recôncavo, eu tinha que olhar pra cara da minha mãe e falar bem assim, olha, a gente vai ter que se mudar porque eu quero cursar música. E a coragem pra falar isso? Não tinha nem cara pra estudar, nem lavada. Roupa também não Dos tinha. 3 filhos da sua mãe, você é a do meio? Eu sou a mais nova. Ah, é a mais nova? Eu sou a caçula. Ah, eu achei que você era do meio. Eu sou a caçula. E aí, beleza. Aí joguei minha nota pra uma faculdade particular, passei em enfermagem e aí comecei a cursar enfermagem numa universidade particular daqui de Salvador. E durante esse curso de enfermagem, você deu uma certa arquivada na música? Largou o violão lá pra pegar poeira, foi? O violão não, mas o palco sim. Eu saí dessa onda de barzinho, acho que por 1 ano e pouco, eu saí. O violão, na verdade, desde que eu comecei, desde lá os 5 anos, era uma parada que eu sempre pegava todo dia. Era tipo tomar água. Então, mesmo que eu não passasse 1 hora tocando, eu pegava pra tocar uma música e guardava ele. Você pegava pra compor ou pra tocar música já composta por outras pessoas ou as suas próprias construções? Como um todo. O violão, na verdade, ele tava ali como meu aliado, é tanto que quando eu vou compor, as primeiras ondas saem dele. Eu toco primeiro pra depois
E normalmente quando você cria, você compõe a música, né? E depois você vai e coloca uma letra aí naquela... Normalmente você faz isso, a vou música num cantarolar e aí depois eu vou entendendo. Letra pra mim é o último caso que eu penso. É o último caso. Eu sinto primeiro o que a harmona tá trazendo ali, eu falo, poxa, isso tá intimista. Não, isso tá dançante. Isso tá triste, sabe? Eu vou nessas ondas e aí cantarolo por cima. Depois eu venho e escrevo. E por aí vai. Mas voltando, eu ainda estou em enfermagem. Eu me formo ano que vem. Que maravilha. E falando nisso, eu tô aqui pensando, nós temos grandes nomes da música popular brasileira, da música até internacional, e das artes como um todo, pessoas ligadas à medicina, como por exemplo, nós temos o Dalto, né, que é um médico que largou lá as anestesias para compor aquelas canções nos anos 80 que arrebentou, né, muito estranho, etc, etc. O próprio Lenine, que ele é botânico, né, não é da saúde, mas é da botânica, é de outra coisa completamente diferente. É de uma biologia, de certa forma. Enfim, tantos cantores que fazem, que são exatamente como você. A dupla mesmo da Ana Vitória, não sei se você conhece a Ana Ana Vitória. Vitória, A sim. Ana estava estudando medicina e ela largou medicina. Ela largou medicina para fazer música, né? A Vitória no tempo estava fazendo direito, mas só. eu acho que ela nem conseguiu passar, eu não lembro. Normalmente a medicina, né, quando se trata de artistas assim, é mais um querer dos pais, né? De ter um médico, uma médica. E hoje a gente pensar no país em que a gente vive, medicina, claro que já está chegando em uma situação em que está um pouco defasado, né? Mas ainda assim é uma profissão que se ganha muito, é uma profissão que você consegue uma estabilidade de vida aqui no Brasil. Então, é válido, né? Acho que todas as profissões aí são válidas. A gente está sendo meio feitas. preocupado aí com as notas de medicina aí do Brasil. Nossa, tá complicado. Tá preocupando muito, viu? Preocupante. Tá preocupante, mas vamos ter fé, né? Camila, sou filha de uma mulher preta baiana e de um homem branco da Paraíba, entre aspas, né? Por que filha de uma mulher preta da Bahia e... O que quer dizer? O que está por trás dessa frase que é sua? Estou abrindo aspas, entre aspas aqui. Sou filha de uma mulher preta baiana e de um homem branco da Paraíba. Você quer falar alguma coisa sobre isso? O que é que diz essa frase? Então, eu acho muito bom, mas reafirmar, na verdade, né, quem é a minha mãe. Eu gosto de reafirmar quem é a minha mãe. Minha mãe é uma mulher incrível, sabe? Não tenho muito o que dizer sobre ela. Não precisa dizer mais nada. A tua emoção já diz tudo. Teus olhos lacrimejaram. É uma mulher incrível. Mas, assim, o Coruja... O Coruja vem do meu pai. Vem do seu pai? Vem do meu pai. Então, é sobrenome dele mesmo, né? O Coruja, na verdade, ele foi sobrenome na família muito tempo atrás, né? Tem histórias... na verdade, são histórias muito apagadas, né? O que eu posso falar disso é sobre histórias apagadas. E a gente vê que é uma realidade muito forte aqui no Brasil também, né? A gente tem a realidade da minha mãe. A minha mãe descende de pessoas pretas e indígenas. Mas uma história totalmente apagada, que minha avó lembra, que a avó dela era indígena, mas não necessariamente a gente tá mais nesse meio, porque foi desvinculado. Por todo o contexto, né, do Brasil, que acontece com diversas famílias. Já o meu pai, a gente vem com apagamento de sobrenome, né, porque tem relatos de que o Coruja já fez parte de uma certidão, mas que não teve ali uma continuidade, né, mas a gente é conhecido em Jeremoabo como família Coruja. Ficou muito forte depois do meu tio. A minha família paterna é uma família que é muito envolvida com vaquejada, com roça e esse cenário de também de açougueiros, enfim, vivem do campo, sabe? Vivem dessa situação do campo, de tipo, cria gado, mata o gado, vende o gado, ou simplesmente monta em um cavalo e corre vaquejada. E aí se sustentam a partir disso, né? Eu citei Antas, eu passei parte da minha infância em Antas, era um parque de vaquejada. Tem uma fazenda lá que chama Umbuzeiro, em Antas? Umbuzeiro tem uma fazenda lá. Conhece a galera de lá? Na minha, não.
Mas é muito disso. Eu acho que o que eu tenho pra falar sobre minha família e do porquê enfatizar isso, eu acho que é muito nesse sentido. Eu acho muito legal isso, não? Enfatizar algumas raízes minhas, que de certa forma já foram muito apagadas, mas que estejam aí, né? Elas saem do consciente, vai morar lá no inconsciente. Sim, Mas sim. toda vez que você quiser resgatar, ela acende, né? Com certeza, com certeza. Ela está aplacada apenas. Apagada eu diria que nunca vai conseguir apagar, né? Nunca, nunca, nunca. Mas aí quando você se dedicou, ainda se dedica à enfermagem, você se afastou um pouco dos palcos. Volta através de uma agência um tempo depois. Me conta essa passagem aí. Exato. Então, eu me afastei um pouco, como eu disse, só dos palcos, não da música em si. Nesse tempo foi um tempo que eu comecei a fazer live no TikTok. E aí tava muito aceso isso de ser stream e tal. E aí tinha uma galerinha ganhando grana, inclusive, porque faziam live, aí eu, poxa, vou fazer. E foi uma experiência bem bacana, porque eu comecei a acessar pessoas de fora da Bahia. Pessoas de fora da Bahia começaram a me seguir, começaram a curtir o meu trampo e tal. E isso foi bem bacana pra mim, sabe? E aí eu comecei a postar mais também. Mas aí dei um ban também parei. Também parei, dei uma segurada. Eu acho que foi muito nesse meio de, poxa, eu tô muito aqui na saúde. E fui deixando um pouquinho de lado, muito mais como hobby. E aí eu voltei pros palcos, porque uma agência viu o meu som e falou, poxa, eu quero arrumar show pra você em Salvador. Massa. Aí eu falei, pô, bacana, vamos. Porque assim, eu sempre tive uma imagem de Salvador de que tinha lugares para se tocar, mas que chegar nesses lugares não bastava você ter vídeos no Instagram ou um portfólio bacana. É muito de tipo, bota essa menina pra tocar que eu conheço ela, sabe? E isso é bem complicado. Eu me percebo nisso até hoje, de tipo ter bares que me seguem, sabem do meu som, curtem meu som, mas não necessariamente colocam ou coisa parecida porque precisam de um ganchozinho a mais, né? Ô, Camila, seu primeiro single agora, Date-me, né? Que vai Date estrear agora em Me. 26, né? Date-me. 2000... Então, estreia Date-me, agora. né? Date-me. Em 26. Aham. 2026, vai. 2026. Pretendo. E o que é que tá faltando para essa estreia? Então, eu percebi esse ano que fazer um lançamento é muita coisa. Muita coisa mesmo que tem que se pensar. Você tem uma assessoria boa, não tem? Eu sou artista independente, minha assessoria é a galera que tá comigo e minha cabeça fervendo. Então é basicamente isso. Eu acho, Date Me surge, eu tinha 16 anos de idade, é quando Date Me surge. Eu estava ali naquela região tocando em Capim Grosso, em Jacobina, ali início da Chapada. E me apaixonei no tempo por uma menina. E nesse processo eu fui escrever Date Me, né? E beleza, ficou lá. Nos meus 16 anos de idade, ficou lá. Aí a gente muda para um contexto, Camila com 20 anos, passa na Pracatum, né? Eu passei no... Ano passado, Pracatum, né? Eu me inscrevi pro curso de processos fonográficos, que é também onde eu conheço o João, onde eu conheço o Gabriel, onde eu conheço a bolha da música daqui de Salvador, que isso pra mim é fantástico. Conhecer pessoas e conversar com pessoas sobre coisas que pra mim faz sentido. E aí, a partir desse momento, a gente citou cantores aqui da Bahia que eu tenho como referência. Eu cito Meli, que é uma cantora daqui de Salvador. E eu lembro que Date Me, no tempo que eu escrevi Date Me, eu consumia muito Meli. Eu consumia uma tríade, que era Meli, Marina Sena e Raquel Reis. Nossa, pra mim, nos 16, 17 anos de idade, as meninas eram tudo ali. E aí eu fiz Date Me com muita referência, assim, delas, sabe? Bebi muito delas pra colocar Date Me pra fora. Você tá na batalha aí pro lançamento, né? E aí tô na batalha pro lançamento. E que tal a pra gente lançar esse single. ouvir Date-me aqui agora e lançar aqui agora? Claro, É possível? eu vou cantar um trechinho dela e posso cantar uma outra, se Faça vocês um popurrí quiserem. aí, faz uma capela aí, como você quiser. A Date Me, ela tem um trecho em inglês. E o engraçado é que eu citei Meli porque o Topê da Saúde, ele produziu uma música de Meli que no tempo eu curtia muito, que era Love. Que também vai nessa linha de construção, de ter uma parte em inglês
e de ter partes em português. E eu acho que Date-me viaja nisso, né? Por ter tido uma ref, assim, de Meli. E o que é louco, porque aí no tempo da agência, eu tava nesse movimento de fazer os shows, só que a agência sempre pegava metade dos cachês. Só que cachê de bar é muito curto, é muito curto. Então tinha movimentos que eu ia fazer o meu som e eu só tinha dinheiro pra pagar o Uber de ida e o Uber de volta. Entendeu? Claro que servia como network, ser vista, estar em palco. Palco pra mim é um estudo, né? É uma aula prática ali. De estar sendo feita para você ter contato com o público, com o microfone, etc. Então, mas acabou que ficou inviável, tava ficando inviável para mim. Aí eu corto para o momento que eu rompi com a agência, né? Uma forma que eles tiveram de tentar fazer com que eu ficasse foi tentar investir em uma produção, mas era uma produção que eles queriam deter da música. Então eu só ia entrar como intérprete, compositora. E aí, mesmo sem entender muita coisa, porque eu tô entendendo o que é música e direitos autorais e lançamento do ano passado pra cá. Então, mesmo sem entender, alguém me falou, não quero, não vou, bati meu pé mesmo, não vou. Massa. E a gente corta pra um tempo depois e eu consigo, através de Gabriel, conhecer Sully, né, topeira. E no que eu conheço Topeira se apaixona por Date-me. Ele se apaixona pela música. E ele fica numa onda de vamos gravar, chama ela pra gente gravar. E aí, quando eu conheço ele, me falam que quem produziu Love, de Meli, foi ele. Talvez por isso que ele tenha curtido tanto, porque já viajava num tipo de som que ele fazia. Com certeza. E aí, eu sou uma mulher de 21 anos de idade que sabe português a pulso, mas viajei aí pra fazer uma música em inglês. I tries to and I say that you'll date me. You say that you'll date me. Date me, date me, date me. You say that you'll date me, date me. É o que eu posso estar mostrando dela, mas ela vai sair. Eu vou fazer uma outra música pra vocês que se chama Colírio, também de composição minha. Mas Date-me, essa frase, ela fala, você disse que iria namorar comigo. Então é bem clichêzinho, é bem relacionamento. E aí, espero que ela saia semestre que vem. A gente vai estar tendo aí, né? Tô correndo atrás dessas ondas de gravar também um visualize, um negócio bem produzido. Porque mesmo sendo artista independente, a gente tem que pensar em tudo, né? Em tudo que grandes empresas pensariam. Mas comece logo, né? Tem uma frase do meu amigo que fala assim, é melhor fazer do que fazer bem feito. Vamos fazer do jeito que tem. Com certeza. E aí tem uma outra música, também quero lançar como single. Já vou dar de primeira mão aqui pra vocês, eu espero que curtam, né? Ela se chama Colírio. Me odeie não faz assim comigo, me afaste não, eu ainda vou casar contigo. Pego o avião, não distancio, preciso ver tua certeza e se você ainda me quer. Seu vale o teu colírio, que usa até pra disfarçar teu choro em rio. Não vale um tostão, mas por favor faz isso, me deixa te ver. Prometo não vou passar disso.
O charme maior dessa música é seu sotaque, né? Obrigada. Puxando o T mesmo pra te ver. E sabe uma coisa engraçada dessa música que eu sempre gosto de pensar? Essa música, ela bebe um pouco de uma música de Joelma. Daquela... Que isso é uma clássica guitarrinha, né? Daquela música Mon amour, mon amour. E eu acho isso muito engraçado, porque bebe de Meli, bebe de um canto aqui da MPB, mas também bebe de Joelma. Camila, você tem quantas músicas compostas? Ai, nunca parei pra contar, tem um bocado, porque desde muito novinha eu escrevia, né? Tem algumas que já esqueci, já nem lembro mais. Mas tá lá escrita, né? Tá lá escrita, eu acho. Inclusive tem uma que tem uma história engraçada sobre uma amiga minha. Ela tava em casa e aí ela começou a cantar. E aí ela cantando a música ali, sentindo a música. E eu, poxa, de quem é essa música muito boa? Ela, amiga, é tua. E eu, oi? Mas rolou muito disso. Mas composição pra mim sempre foi algo muito tranquilo de estar sendo feito. Eu curto fazer composições. Você tem alguma parceria nessas composições? Não, nas minhas não. Hora ou outra peço, essa mesma amiga, que é a Johnny, tem uma música ou outra que eu já cheguei nela e eu falei, Johnny, me ajuda a pensar nisso? Pra onde você acha que essa música poderia ir? Mas eu acabo ficando muito nesse mecanismo de fazer sozinha aquilo. Até porque eu tô sempre falando de algo muito meu. Então nada melhor a pessoa falar do que Claro, eu, e né? essas inspirações, elas chegam junto com cada momento, né? Com certeza, cada momento. Tem uma música minha mesmo, que aí ela já foge dessa vertente de ser escrita acordada, né? Eu tenho algumas músicas que vêm em sonhos. E eu acho isso muito louco, às vezes. Tem uma música que se chama Maria da Graça, que eu sonhei com ela. E era uma música em que eu estava em um como se fosse um terreiro, era um lugar de terra. E aí tava rolando um forró danado nesse lugar, um forró danado. E é engraçado porque eu me considero uma mulher lésbica, mas nesse sonho tinha um rapaz que pouco tempo depois eu coloquei na minha cabeça que ele era o Boto. Porque pra mim não tinha sentido, ele só devia ser o Boto. E aí coloquei na minha cabeça e eu acordei muito sentida. Porque ele tinha me magoado, eu acordei muito sentida. E acordei com algo na cabeça, porque eu tava cantando pra ele lá, que eu tava sentida. E aí eu contei a história do sonho. Eu posso fazer aqui pra você ouvir? Por favor, por favor. Deixa eu só me virar um pouquinho, que a cadeirinha ela tem braço. Como é que chama essa canção? Maria da Graça. Maria da Graça. Maria da Graça. Maria da Graça conta uma história. Eu vou fazer um chá pra me curar de todo mal que você me fez. Vou me banhar no mar, fazer um rezo premanjar e me afogar de vez, pra ver se passa essa dor e esse aperto no meu coração. Das noites que te encontrei, fiz um forró pra tu dançar no meu baião. Mas você não considerou. Mas você nem falou de amor. Falou de amor. Falou de amor. Aí ele responde pra ela: moça de Macapá, amei foi muito e sem gostar, me machuquei também. Não pense assim de mim e abra a porta, por favor.
teu preto chegou. Sumi de vez, me aventurei, saí sem lhe dizer o quanto lhe amava. Não me entreguei, te magoei, mas me perdoe, Maria da Graça. Me beija a boca, por favor. Oh, oh, oh. Juro que te falo de amor, falo de amor, eu falo de amor. Aí vem ela, mas você não considerou. Mas juro que te falo de amor, falo de amor, falo de amor. Que legal. Aí eles conversam, né, sobre esse caso de amor que eles tiveram. E essa música foi um sonho. Um sonho? Foi uma psicografia? Que bom que eu consegui colocar num papel. Então você deve ter aí já centenas de músicas. Ah, centenas eu acho muito. E gravadas, Mas tem um você tem bocado. quantas já gravadas? Então, gravadas, a gente tem alguns balse, né, que a gente chama quando faz aquelas gravaçõezinhas só pra ter um gostinho do que vai ser a música. A gente tem umas 10 já nesse feeling, né? Mas nada lançado ainda. E ainda em processo, né? Hoje a gente está trabalhando num EP, porque eu tenho muita música parada. E aí, eu volto a dizer, Date-me, ela foi escrita quando eu tinha 16. Maria da Graça, eu acho que com 14. Colírio já vem para um lado dos meus 18 anos. Mas são músicas que eu tenho muita música dessa fase dos 13 aos 16, que eu tava sem saber mais o que fazer com elas. E quando eu vi que os meninos curtiram muito, quando eu vi Gabriel e Sully olharem para aquelas músicas que eu fiz na minha pré-adolescência / adolescência, eu falei, poxa, realmente são muito boas, hein? Vamos ver, vamos trampar nisso aí, vamos trabalhar. Então, hoje eu tô nesse movimento de fazer o EP com essas músicas. Claro que eu não paro de compor. Quando eu paro de compor, tem alguma coisa. Tem alguma coisa muito travada em mim. Mas aí também quando eu destravo mesmo. Eu destravo em várias escritas, em vários entendimentos, assim. Então... Mas é muito mais um formato que eu tô me organizando, né? Então, o primeiro EP, ele vai ser um EP de Camila lá dos 14 aos 16, 17. E aí a gente vem, talvez, com um álbum, já um pouco depois, né? De Camila com seus 19 e 21. Que a identidade tá nos dois. Mas é uma outra vertente, são outros pensamentos. Que legal. Camila, nos dias atuais, sobretudo falando de Brasil, especialmente da Bahia, onde muitos ritmos, né, foram criados, você citou ainda há pouco lá atrás a Tropicália, né? Sim. Aí vem há 40 anos o Axé Music, agora estamos na era, eu diria aqui, do pagode, do rap, do pagode, etc e tal. E essa coisa meio que engessa na minha ótica, na minha visão, porque hoje você vê, por exemplo, para fazer sucesso em Salvador tem que ser, na época do axé era axé. As músicas, tudo, propaganda de qualquer empresa tinha que ser axé, propaganda de políticos tinha que ser axé. Hoje é pagode, né? Hoje é pagode. Então o governo vai falar de uma obra, o jingle é pagodão. Vai fazer um jingle de política, é pagodão. Vai fazer qualquer coisa. Esse modismo, de certa forma, eu diria para você, acaba fechando os caminhos de outros ritmos, assim como o que você traz. Isso te atrapalha um pouco dessas portas se abrirem? Eu acho que fechar caminho, não, porque ainda tem uma galera que curte, né? Enquanto tiver pessoas que consomem essa massa de música que a gente está produzindo hoje em dia, eu acho que sempre é um caminho a se ter. Mas eu acho que gera alguns empecilhos, né? Alguns empecilhos pequenos. Por exemplo, o bar hoje, ele é domado por arrocha, por pagodinho,
aquele negócio de sambão surdo. Barzinhos são domados por isso. Você chegar em um bar, em uma praia, é isso que tá tocando. Dificilmente você vai em um bar que tem um MPB tocando e quando tem pouca gente, tá? Dificilmente alguém lota um bar com MPB, né? E isso no interior, e eu vejo que aqui também, aqui em Salvador também. Já na música, como fora do cenário do bar, música fora do cenário do bar, música no cenário mais, como é que eu posso dizer, aquele artista, cantor, que tá fazendo as próprias ondas, eu acho que ele tem que ocupar um lugar. E aí, querendo ou não, é um lugar um pouco pequeno também, tipo, artistas que eu citei agora há pouco, se você chegar na minha mãe e perguntar pra minha mãe quem é Lued Luna, minha mãe não sabe, infelizmente, porque Lued Luna é uma potência. Eu acho Lued uma potência. Lued, ela falou recentemente, inclusive, que ela é uma artista que ela consegue ir na rua de Salvador e ela não é assediada enfim, por vários fãs, ela é conhecida. Mas, e aí eu não sei como é pra ela, se isso é bom ou se é ruim. Mas só pra gente entender os nichos que a gente consegue alcançar, né? Ela consegue ir ali fora buscar um Grammy, massa, muito bem merecido. Volta pra cá, curte a Bahia, consegue curtir uma praiazinha. Eu acho que isso é super potência também. Então, a partir disso, a gente vê alguns acessos. Dá pra você ter alguns pontos pra estar, né? Infelizmente, estourar, a gente vê outras pessoas, né? Nesse movimento maior. A gente vê artistas fazendo outros gêneros. Eu né? tenho saudade, não, claro que você é muito jovem, mas eu tenho saudade dos grandes festivais da canção, onde esses festivais revelaram tantos artistas, tantos, os quais inclusive você citou alguns deles aqui, Sim. né? E eu sinto essa saudade, eu sinto essa falta no cenário musical brasileiro. Com certeza. Né? Os grandes festivais para revelar. Olha, as Camilas da vida aí, ó, você é uma grande artista, você tem uma pegada maravilhosa na musicalidade, você compõe bem, você compõe coisas do coração, coisas da vida, suas composições, ela tem uma pegada legal. Mesmo sem eu conhecer nenhuma música, você faz ela aqui, ela entra na gente assim de primeira. Por conta dessa sua musicalidade, você é uma poetisa, né? Isso Muito é obrigada. muito bacana. Eu acho que seu momento mesmo de explosão, ela já começou, viu? Já começou. Eu acho que se prepare que você é imparável, você não vai parar mais. Muitas vitrines, janelas, caminhos, horizontes vão se abrir para você. Porque você tem qualidade no que faz, em tudo. Tanto Muito na obrigada. música, quanto na letra e na sua postura, né? Eu A acho sua que conversa. aqui, inclusive, é um passo que eu tô dando para essa forma mais pública, né? Porque a Camila Coruja existe há muito tempo. Eu tô na música há um tempo, eu me percebo na música há muito mais tempo. Mas começar isso de Camila enquanto artista, Camila que quer furar uma bolha aqui em Salvador e que quer mostrar músicas boas, quer mostrar música boas aqui em Salvador, ela tá começando. Está começando bem. Por falar nisso, vamos começar a estourar essa bolha logo agora. Vamos. Fala das suas redes sociais, seu arroba aí, onde é que você te encontra. As pessoas Bora lá. O meu Instagram tá a Camila Coruja. O meu coruja... A Camila Coruja. Meu coruja tem uma pegadinha. É C-U. É. Não, tá o pássaro, né? Isso, C-U-R-U-J-A. A Camila Coruja. O TikTok também tá a Camila Coruja. A Camila Coruja. Isso. Seguem lá, me acompanhem. Isso. Muitíssimo obrigada. Vamos divulgar esse seu trabalho, porque as pessoas precisam de conhecer como eu conheci você. E não se aflija, porque de onde você menos espera pode sair muita coisa. Onde você acha que não está sendo vista e muito. Né? Então, é só você se preocupar com o natural, como você é. Você se apresenta como uma pessoa natural, uma cabeça muito bacana, uma visão muito ampla, uma performance muito legal. Você Obrigada. é centrada. Muito obrigada. E com tudo isso ainda é potencial em música, em criação, em voz, em violão, em letra. Então você tem tudo. Vamos lá, eu espero... Tudo que precisa de um artista para
para se descobrir. Eu tava até aqui pensando, quando você falou da Cássia Eller, né? O Chico, né? Nossa, que é o Chico filho. tá aí. Quer dizer, ele era inibido, ele é tímido, ele cantava olhando para a parede. Aí, de repente, o Sérgio Grosman chama ele lá, ele canta uma música da Rita Lee, né? Menino Bonito, Menino né? bonito, e tá tão E o lindo cara na voz dele. arrebentou todas as bolhas. E hoje o ele cara tá bem solto, né? e Ele tá bem canta solto no muito, palco, muito, ele tá muito, lindo. Muito, muito. Então, como você ainda não tem o Sérgio Grosman, você tem o podcast, aí o Som Lino Convida na Tem o Band. Wilson. É o que tem pra hoje, né? Nossa, aí pra mim tá bom demais. Camila, eu vou te pedir licença aqui um minutinho, que eu vou fazer um passeio aqui, tá? Tudo bem. E volto em 50 segundos. Vou fazer um passeio de carro junto com você. E não é qualquer carro, nós vamos de Chevrolet. Porque para você adquirir um Chevrolet, você tem que pensar na economia. E economia é o sistema consórcio. Porque nesse sistema você não paga juros, você pode fazer o seu planejamento de contemplação de faturamento do seu carro de acordo com a sua própria necessidade. Se você já tiver um carro e quiser trocar este carro, o consórcio Chevrolet vai aceitar ele como lance. Você pode utilizar ele no todo ou em parte. A outra parte você recebe como troco. E a partir daí você ainda reduz o valor das parcelas vincendas ou encolhe o prazo de pagamento. Você pode também dar um lance livre, quanto quiser, quanto puder, tá? E se você não tiver tanto para dar, você pode entrar também no sistema do lance fixo, que nesse sistema todos serão contemplados com apenas 30%. Mas se você não tem lance livre, não tem o lance fixo e nem tem o carro para ofertar de lance, a Chevrolet também se preocupou com você. Existe o lance embutido, que é da própria carta de crédito, você utiliza um percentual para fazer a contemplação do seu consórcio. Tudo isso, como se não bastasse, ainda tem... Todo sábado você concorre a um prêmio de R$25 mil em dinheiro. Olha, já pagamos este prêmio para 400 pessoas no Brasil ao longo dessa promoção. São 100 anos da Chevrolet e 48 anos do consórcio. Se você apontar a câmera do teu celular por QR Code que está aqui na tela, que o Gil vai botar aqui agora para você, coloca Gil, isso. Aí, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está na tela. O seu contato cai diretamente na nossa equipe, na equipe do consórcio Chevrolet Fábrica, que vai te dar um atendimento humanizado, vai escutar quais são as suas necessidades, confrontá-las com as nossas possibilidades e certamente juntos vamos conseguir o teu carro na sua garagem. Porque temos algo em comum. Você precisa comprar um carro. Eu tenho esse carro para te vender. Então... faz agora, consórcio Chevrolet da Fábrica para você. Pois é, deu uma volta em 55 segundos, já estou aqui com você. Coisa Eu boa. sei que você já fez aí um sorriso bacana, que vai ser minha próxima consorciada. Ah, qualquer carro que eu tiver na garagem vai ser a partir de você. Camila, eu tinha uma pancada de coisas para te perguntar, mas não tive tempo, né? Eu queria mais devassar sua vida artística, explorar muito o que você tem. Eu vou repetir aqui, corroborando o que te falei. Tudo bem. Você é uma artista perfeita, pronta, completa, em tudo. Na sua visão, na sua conversa, na sua postura, na sua didática musical. Você está pronta, você está completa. Então eu acho que mais dias, menos dias, eu diria bem menos dias do que você imagina, essa bolha vai explodir, vai estourar e você vai alcançar níveis de audiência que você nem imagina que vai acontecer. Você está jovem, pronta, completa. Que Eu assim quero te seja. agradecer muito Eu que agradeço. por você estar aqui comigo, conversando com a gente, eu e você para o mundo, né? Eu quero agradecer a eu todos. peço para vocês, meus telespectadores, meus ouvintes, meus seguidores, acessa lá a Camila Coruja, Coruja. Coruja com CU. A Camila Coruja. Eu quero que você agora me dê uma dica, ou melhor, deixe uma mensagem para que teus seguidores saibam mais um pouco quem é você, o que é que você espera da vida, como você vê, e enfim, uma mensagem sua. Eu acho que eu vou falar mais de algo que está me ajudando a seguir nesse caminho, né? Da música e da vida. Eu acho que é sempre bom a gente buscar por coletividade
Eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Eu sou muito potente sozinha, mas eu acho que com pessoas do meu lado eu alcanço outros lugares, sabe? E eu acho que isso é válido para qualquer pessoa. E enquanto a mim, eu espero que vocês possam estar juntos aí nessa ascensão de Camila Coruja, que eu confio muito mesmo. Pois é, essa mensagem sua é fantástica. Olha só o que você fala. Sozinho a gente vai longe, em conjunto vai ao infinito. Com certeza. Tem que ter parcerias, tem que ter pessoas que pensem como a gente para juntar as forças, juntar as ideias e juntos caminhamos mais longe, mais forte. Da potência, né? Muito. Com certeza. Pois é, você é tudo isso aí que eu falei e muito mais, tá? Muitíssimo obrigada, Wilson. Foi um prazer. Deus Incrível. abençoe sua carreira. Amém. Valeu, galera! E aí você já sabe, bate na porta do vizinho, fala pra galera que Camila Coruja é uma artista que você quer conhecer. Ela faz parte da vida da gente, tá? Ela canta o que a gente precisa ouvir. Ela escreve o que a gente sente. Ela toca pra gente viajar nas suas canções. Valeu, até a próxima. Fui! Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida.